Todos nós temos a oportunidade de ter uma vida transformada. A minha vida foi transformada pelo poder do Senhor e acredito que transformará a sua vida também. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E hoje o assunto é voltar para casa. Isso mesmo, é um assunto que está trazendo aí uma movimentação no mundo das mulheres de volta para o seu lar, de volta para casa, né? E esse novo jeito que eu estou colocando aqui no meu canal, esse novo formato, em breve eu trarei para vocês outras mulheres para a gente discutir assuntos, falar sobre várias coisas que nos interessam muito, né? Porque nós queremos saber como outras mulheres se comportam em questões que às vezes nós temos muitas dúvidas. E hoje a dúvida, na verdade, a resposta que eu quero trazer para você é sobre as mulheres que trabalham em seus lares. No mundo de hoje, nós estamos voltando com essas mulheres para casa. Porque está se tendo muito trabalho na internet, isso mesmo, há uma revolução aí com a internet. Nós tivemos um período em que as mulheres ficavam, muitos anos atrás, as mulheres ficavam em casa. E, na verdade, não eram bem vistas as mulheres que trabalhavam fora, deixavam seus filhos, os seus maridos. Não havia apoio da sociedade nenhum nisso. E nem dos seus maridos também, né? Era algo de muita dificuldade naquela época. Mas com o passar dos anos, com a modernidade, as mulheres foram abrindo espaço aí e adentrando o ramo de trabalho fora dos seus lares, né? Deixando suas casas e ajustando suas profissões com aquilo que elas mais gostavam de fazer. E assim deixando, né? Vamos se dizer, deixando a sua casa, né? E adentrando aí o mundo de profissão e por bons longos anos foram assim. As mulheres também tinham as suas profissões, os seus trabalhos fora de casa. Mas com essa nova era dos trabalhos digitais, né, na internet, isso tem mudado um pouco, tem virado o jogo um pouco. As mulheres estão voltando para as suas casas. E é sobre isso que eu quero trazer esse tema, uma reflexão para você sobre esse assunto, para você que está com dúvida do que fazer, para você às vezes que já está em casa, mas se sente diminuída por não ter um trabalho, por responder para as pessoas: "Ah, mas eu só cuido de casa", né? Não vamos aí menosprezar nenhuma mulher que trabalha no seu lar, porque não deixa de ser um trabalho, não deixa de ser uma profissão. E eu quero te mostrar na Bíblia como isso tudo está funcionando. Jesus foi servo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Ser servo hoje é dar continuidade na própria vontade de Jesus. Em João 13,15, diz assim: "Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com o qual se cingia." Né? Nessa passagem aqui, Jesus, ele confunde todos. Principalmente Jesus confunde quando vem, porque as pessoas acham que Jesus iria vir de uma forma como uma realeza, como realmente ele merecia, mas ele quis aqui trazer para as nossas mentes que não é só pelas vestes, que não é só pelo comportamento, que não é somente pelo falar e pelos bens que nós somos colocados diante do nosso Senhor como pessoas de valor, mas sim pessoas que amam um ao outro, que servem um ao outro. Então Jesus trouxe totalmente uma desconstrução aqui na sociedade de quem ele era e o que ele veio fazer, e principalmente uma desconstrução do local que eles colocavam a mulher. A mulher era sempre separada, sempre afastada, nunca podia falar, mas Jesus inverteu
tudo isso, toda essa construção, Jesus até deu um chacoalhão na mente deles aí e eles ficaram confusos, principalmente nesse momento em que ele lava os pés dos discípulos. Os discípulos também ficam confusos. Mestre, eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Olha como eles chamavam Jesus de mestre. E você imagina um mestre ajoelhando no chão e lavando os seus pés. Naquela época isso jamais seria aceito, principalmente porque o mestre não faria isso. Mas Jesus trouxe aqui uma desconstrução dessas atitudes. Ele quis demonstrar aqui que ser servo é muito maior do que ser alguém só cheio de sabedoria. E trazendo essa desconstrução com muito cuidado, né? Jesus vinha com muito amor, muito cuidado, ensinar os seus discípulos, e deixando isso na Bíblia, a gente consegue aprender até hoje, né? Ele trouxe uma desconstrução da verdadeira liderança, baseada no cuidado mútuo e na disposição em servir ao próximo, mesmo você sendo um mestre. Né? Ao longo da história, as mulheres foram, como eu estava comentando aqui no começo, deixando seus lares para trabalhar fora, mas agora elas estão voltando nos seus lares, né? E o que eu quero, a comparação aqui, é que muitas mulheres acham que talvez estar voltando para casa, vou me tornar novamente uma escrava, uma serva, servir novamente o meu marido, servir novamente os meus filhos, mas na verdade o Senhor Jesus vem com todo amor dizendo para nós que aqui ser servo é o maior, né, no reino do Senhor. E você sabe que ao longo dos anos também nós tivemos muitas mulheres que mesmo trabalhando, mesmo em casa, não trabalhando fora, dentro de casa elas criaram muitos produtos que até hoje são revolucionários na indústria da cosmética, no nosso dia a dia, dentro de casa como mulher, coisas que foram mulheres que criaram dentro das suas casas e revolucionaram a finança do seu trabalho, revolucionaram e facilitaram muito das nossas vidas com essas mulheres trazendo essas estratégias. Não deixaram de ser empresárias, não deixaram de ser dona do lar e partiram sim para colocar as suas criatividades para fora. Né? E o Senhor Deus nos deu dons, sim, dons de administrar, dons de cuidar, dons de ser uma empresária, dons de liderar, muitos dons de criar, né? E que a gente sim, nós devemos sim usar esses dons, nós mulheres, não ficarmos não é presa dentro de casa, né? Que esse é o pensamento que vem na nossa cabeça. Mas nós devemos sim cuidar do nosso lar, mas sim devemos ter o tempo para nós, para exercermos esses dons, não deixar eles esquecidos, porque eles foram dados pelo Senhor, com muito amor e carinho, cada um no seu particular, né? Então nós temos também que usufruir desses dons, e saber separar um tempo para a gente usar desses dons como mulheres, né? Como nós vemos na Bíblia, que o Senhor, Jesus também deixa as mulheres usufruírem, porque ele trouxe essa desconstrução. Inclusive tem uma das mulheres que a mulher do poço, né? Que assim que ele fala sobre a vida dela, ela fica: como assim? Este homem falou todo da minha vida? E ela foi contar o testemunho. O que ela foi ser ali? Uma discípula. Ela foi foi ser uma pregadora escolhida pelo próprio Jesus para falar de quem ele era, aquele povo, né? E nós temos aqui também em Mateus 8,5, fala sobre isso, fala sobre serviu, né? Mateus 8,5 também conta a história de Jesus lavando os pés dos discípulos. Só que no final do versículo é colocado a palavrinha serviu, que Jesus serviu, ele foi servo naquele momento, né? Deixou de ser mestre, tirou a capa de mestre para também servir. Em Mateus 23,11, traz aqui Jesus traz a inversão de valores, né? Naquele contexto daquela época. Maior não é aquele
que é um presidente ou é um grande empresário, mas se não tiver amor ao próximo, se não servir ao próximo, de nada adianta, né? Como diz em 1 Coríntios sobre o amor, além de nós sermos mestre, de nós sermos ter um cargo de liderança, além de nós termos, sei lá, ser o presidente, vou colocar lá em cima, né? Ser um presidente do país, ser uma governanta, ser uma líder de uma grande empresa internacional, falar muitas línguas, né? Se você não tiver um coração de servo, se você não servir. E o que eu quero comparar aqui é você, mulher, voltando para casa, trabalhando nesse mundo digital, tendo um tempo para sua família, às vezes na sua cabeça vai vir que, mas eu vou voltar a servir, você serva novamente, que lugar pequeno é esse? Não, na verdade não é um lugar pequeno. Ser servo para o Senhor, amar as outras pessoas, cuidar das outras pessoas, é você ser maior no reino dos céus, né? Diz a palavra de Deus sobre aqueles que servem. E eu quero aproveitar aqui para contar um testemunho. E, aliás, você que está voltando para casa, está pensando voltar para casa, em trabalhar nesse mundo digital, não é para você ficar na sua casa prostrada, né? Cuidado para você não ficar com preguiça de se arrumar, com preguiça de sair e ter a sua conversa com seus amigos, fazer o seu social. Cuidado para não ficar preso em assistir muita TV, né? Muito YouTube, muita série. A gente precisa ser pessoas de dentro de casa, mas pessoas saudáveis, que saiba comer na hora certa, o que comer, praticar atividade física, né? Ter um tempo aí de sair com os amigos, se divertir, para a gente não cair naquela depressão de ficar somente em casa. Tem todos esses detalhes, esses cuidados que nós precisamos prestar muita atenção para quando nós estamos trabalhando dentro de casa, que é maravilhoso. E o meu testemunho sempre gostei de cuidar da minha casa, sempre gostei de estar limpando, organizando, de colocar uma planta aqui, outra planta ali, de pintar até uma parede. Pintei muitas vezes as paredes da minha casa, mudei muitas coisas dentro da minha casa, mudava móveis, montava móveis, desmontava móveis. E o Senhor falou muito comigo sobre isso, sobre é um dom nosso. A gente tem algo no tato das nossas mãos, nós mulheres, de especial, que a gente consegue deixar a nossa casa aconchegante. E esses dias eu peguei para dar uma boa limpada na cozinha, uma organizada na geladeira, tirar um pouco da louça, não deixar tanto aquela louça para não ficar, quando você chega na cozinha, daquele aspecto de muita coisa. Organizei, guardei, né? Não ficou perfeito, mas ficou bem melhor. E eu estava ali fazendo comida, naquele ambiente mais limpo, com menos coisas, e eu comecei a ouvir um louvor, e eu senti como se tivesse uma luz invadindo, entrando pelas janelas, entrando pelas portas, porque a minha casa parecia muito mais leve, muito mais aconchegante e limpa. Sabe para quê? Para receber a presença. Foi isso que aconteceu. Eu recebi a presença do Senhor ali. E aquilo me constrangeu. Eu fiquei pensando, falei, por muitas vezes eu estava cansada, não queria limpar e eu deixava para depois, para depois, para depois. Não queria cuidar, ficava pensando, mas eu quero trabalhar fora, mas eu quero trabalhar em outro lugar, mas não quero mais ficar só cuidando da minha família. Sempre trabalhei por muitos anos dentro da minha casa, e algumas vezes, claro que vinha na minha mente, por que não arrumar um serviço fora, por que não trabalhar fora, eu sei fazer tantas coisas, né? Esses questionamentos me traziam tristeza, me traziam dúvidas do que fazer, como fazer, me perdia um pouco, até às vezes na hora de ir na academia. Mas hoje eu não vou amanhã, hoje eu tenho que limpar a casa, mas eu não quero limpar. A gente se enche de dúvidas, de emoções erradas, e é algo que a gente precisa prestar muito atenção sobre isso, nós mulheres dentro de casa.
né? Voltar para casa é um prazer, cuidar de casa é um prazer, principalmente quando você está lá fazendo a comida com tudo organizado. Não existe prazer maior, você sente prazer quando a sua casa está limpa, organizada, você fazendo comida e servindo aqueles que você ama. O que acontece? A presença de Deus inunda aquele lugar. E você tem o privilégio de sentir a presença de Deus ali, cuidando de você, te amando, porque você cuidou daquilo que ele te ensinou. Jesus nos ensinou, Jesus colocou isso em nós, mulheres, para limparmos, para cuidarmos, para deixarmos aconchegante, para fazermos uma comidinha ali maravilhosa, servir naquela mesa posta que foi nós que arrumamos, dá orgulho, enche os nossos olhos de falar, foi eu que fiz, foi eu que arrumei. Tem realmente dá um bem-estar, faz bem para nossa saúde, e por que não fazer? E por que não ajustar tudo isso e receber a presença do Deus Todo-Poderoso ali, compartilhando com você, dizendo para você, filha amada, é dessa forma, foi assim que eu te criei, não para ser uma dona de casa escrava, mas para você usufruir dos seus dons, para você ser serva, para você amar as outras pessoas, para você dar continuidade naquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio amar, Jesus veio servir. E assim a gente precisa dar continuidade nesse amor de Jesus com os nossos corpos, que hoje recebe a presença do Deus Todo-Poderoso, recebe Jesus em nós. Amém? Nós temos que organizar, nós temos que entender e não deixar essa volta para casa nos prostrar, né? Deixarmos cabisbaixa. E se você já está dentro da sua casa e se sente apenas uma dona de casa e se sente desvalorizada, coloque tudo isso na ponta do lápis, entregue ao Senhor, ore, fale com Ele, fala, Senhor, eu sei que eu tenho dons diferentes, eu sei que eu tenho muito que fazer. Às vezes você está cheia de criatividade, cheia de coisa aí, mas a tristeza e pensamentos negativos está te deixando prostrada e você não consegue fluir naquilo que você tem de melhor. Mas o Senhor Jesus quebra tudo isso. Ore, coloque seu joelho no chão, busque ao Senhor, entregue as suas dúvidas, os seus medos, as suas frustrações e saiba que Ele ama a mulher que cuida, que ajusta o seu lar, porque quando a sua família chega e vê aquele lar tranquilo e ver aquele lar limpo, aquela comida feita, tudo com amor, você transbordando da presença de Deus. Eles vão querer aquilo que você tem, eles vão querer ficar em casa, eles vão querer saber o que aconteceu com você para você estar daquela forma, diferente, mudada e ousada no poder do Senhor. Amém? Espero que essa palavra tenha te ajudado, que esse testemunho da minha vida tenha te ajudado. Receber a presença do Senhor aquele dia foi maravilhoso. É um lugar que eu amo estar, dá vontade de não sair mais deste lugar quando a presença do Senhor vem. E que você, se você tiver ainda com a mente bagunçada, se você tiver com as suas emoções bagunçadas, com as suas dúvidas, anote, isso é algo que funciona muito, porque você vai ler depois e vai entender as mudanças que o Senhor fez. Anote num papel todas as suas dúvidas, suas frustrações, os dons que você enxerga que ainda não conseguiu fluir, e coloque tudo isso diante do Senhor. E ore todos os dias de manhã quando você acordar, pedindo força para que tudo aquilo que você colocou no papel seja mudado, para que você enxergue a vontade do Senhor, para que você comece a fluir nos dons que você tem mesmo dentro de casa. Mas volte para casa, não há lugar melhor para você, para sua família. Há um bem-estar, um prazer que o Senhor proporciona para nós estarmos dentro de casa. Compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas. Deixe nos comentários se você está em casa, se você ainda não tem um trabalho mesmo dentro de casa, ou se você está pensando em voltar para a sua casa, trabalhar no mundo digital, ou quais as suas ideias. Deixe nos comentários aqui o que essa palavra falou com você. Compartilhe, meninas, com o maior número de pessoas. Às vezes deve ter alguma mulher aí esperando ouvir essa palavra, que será uma resposta, um acalento para o coração de vocês. Amém? Até a próxima!